tudo bom com vocês? Saudade de vocês, meus brosito. Mais uma videoaula para você guardar aí, para você guardar de recordação de anjo. Guarda essas videoaulas, elas ajudam bastante, moçada, principalmente quando você for prestar vestibular ou alguns concursos. O que você vai fazer na videoaula de hoje, anjo? Bom, dá uma olhada lá no monitor. Teorema de Pitágoras 2, série desafio. Fui buscar algumas questõezinhas que geralmente são dadas em vestibulares, em concursos concorridos envolvendo tio Pete. Coisas do tipo mais ou menos assim, brozinho. Ah, você lembra como que era o tio Pete, Teorema de Pitágoras, brozinho? Quem está na frente do ângulo reto, que anjo chamava de olhinho quadrado, fica sozinho. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Não esquece, nem sempre quem fica sozinho é a letra. Quem fica sozinho é quem está na frente do ângulo reto. É a nossa hipotenusa. E que se porventura for o x, você agradece. Mas se não for, é o número que está na frente do ângulo reto que vai ficar sozinho. E lembra que eu contei aquela sacanagem que dá certo na trinca pitagórica, 3, 4, 5 e os múltiplos também? Então, agora nessa segunda videoaula já complica. Por exemplo, 61, 60x, já não dá mais a trinca pitagórica 3, 4, 5. Ou seja, essa questão que a gente vai fazer de fixação, as questões série desafios, agora, brozinho, são questões que às vezes a trinca pitagórica não resolve, como o caso dessa questão da atividade 1. Mas já dá para interagir, viu? Pega uma folha, dá sim, fica tranquilo. Você pega essa folha, dá copia um pouquinho o desenho, não precisa ser bonitinho não, ou vai na resolução. E depois você aperta o pause para você tentar fazer. Já dá para ser, eu vou fazer uma videoaula interativa. Vou dar só uma dica. Olha lá, tem uma igreja aqui, tem um hotel aqui, tem um rio. E aqui tem esse formato de triângulo retângulo. Ele quer saber qual é essa distância x. Não faça x ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 61 ao quadrado. Lembra que eu falei? Quem fica sozinho é quem está na frente do ângulo reto, olhinho quadrado. Ângulo reto, quem está na frente é 61. Então você vai fazer 61 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 60 ao quadrado. Aí virou uma equação e eu acredito que você consiga fazer. Aperta o pause e tenta fazer. Eu já volto com a resolução dessa questão. Teorema de Pitágoras, nível 2. Vocês têm acertado. Pega uma caneta e põe um certo bem grande aí. Vamos dar uma força para a moçada que está com dificuldade. Primeira coisa, observação, não é trinca pitagórica, ou seja, não dá para fazer por aquele esqueminha 3, 4, 5. Entendeu? Essa aqui já tem que fazer a conta. Aí é o que eu comentei com você. Não necessariamente a letra fica sozinha. Quem fica sozinho é quem está na frente do ângulo reto, ou seja, 61 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 60 ao quadrado. Aqui, ó, nesses dois, acompanha o mouse. Se você quiser começar com 60, depois colocar o x2, ou fazer como eu fiz, fica tranquilo. O importante é que você deixe sozinho, ou melhor dizendo, isolado de um dos lados do igual, quem está na frente do ângulo reto, que nesse caso é o 61. Aí você vai lá, 61 ao quadrado, espero que você não tenha feito 61 vezes 2. São 61 vezes 61. Olha aqui o mouse, eu fiz a continha, ó. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 6, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 6, 36. Tem aluno que coloca 0 aqui, tem aluno que coloca mais aqui, sem problemas. 1, 6 mais 6, 12, vai 1, 6 mais 1, 7, 3.721. Coloquei aqui, bro, olha lá. Igual, x ao quadrado, mais, 60 vezes 60, 3.600. Essa dá para fazer de cabeça. É só fazer 6 vezes 6 e acrescentar 2 zeros. Porque 6 vezes 6, 36, tudo bem? Aí, eu só deixei meio bonitinho. Eu deixei o x sozinho desse lado aqui, ó. E já joguei o 3.600 para lá. Pulou igual, inverteu o sinal. 3.721 menos 3.600 dá 121. Só que eu não quero x ao quadrado. Esse doisinho aqui que ele vira, lembra que eu falava? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 121. Olha lá, x, o doisinho, vira raiz. Qual é a raiz quadrada de 121? 11. Ou seja, espero que você tenha acertado. Resposta, x igual a 11 metros. Está aí a primeira questãozinha, série desafio, em que não dá mais para fazer com trinca pitagórica. Pelo menos esse exercício não dá. Tá bom? Vamos para uma próxima questão. Agora, atividade 2, uma questãozinha da Olimpíada Brasileira de Matemática, que eu troquei alguns números aqui. Determine o perímetro da figura abaixo. Então,
Bro, você lembra que eu comentei que essa videoaula que eu tô dando são exercícios série desafio? Então se você tentar fazer sozinho e não conseguir, depois você vê a resolução e entendeu, me basta, porque são questões pesadas mesmo. Depois, acabando essa videoaula, se der tempo, você já vai dar uma olhada lá na atividade, porque a aula do anjo, de novo, eu fiz desse jeito. Tem uma aula só lá na plataforma Escolariza. Essa aula, dentro dela, tem 3 lições. A primeira lição é assistir a videoaula que você está assistindo com o anjo agora, nesse momento. A segunda lição é para você pegar aquela atividade, se puder imprimir, você imprima e tenta fazer ela. Você tem até 9 horas da noite para entregar, tá bom? E a terceira lição é o local em que eu deixei para você imprimir. Eu não quero. Tem ainda aluno que está enviando a atividade pelo WhatsApp. Fica muito confuso. Tem muitas pessoas que entram em contato com o anjo. São 3 escolas que o anjo dá aula pelo WhatsApp. Então, você vai fazer um favor para mim. Você vai tentar anexar, como 80% dos alunos já estão anexando a resolução das atividades na plataforma Escolariza, tá? E quanto à dificuldade, não tem importância. Se você quiser apertar o pause e tentar fazer, faz. Se você não quiser, quer ver como o anjo resolveu, sem problemas. Tá aí a questãozinha. Só um comentário que eu vou fazer antes de resolver ela. Perímetro é a soma do contorno da figura, ou seja, é isso aqui que eu estou passando com o mouse, ó, 14 mais 16, ele não deu isso aqui, é uma hipotenusa disfarçada. Você vai ter que usar a matéria que eu dei para você achar isso aqui. E aqui tem um segredinho que eu prometi para uma menina de, acho que era de Laranjal Paulista. Eu não lembro se era a Gabriela, ela inventou uma técnica do arame. Eu já explico para você o que é. Mas daí teria que somar isso aqui também, ó. Essas coisas aqui também. Somar tudo que eu estou contornando aqui. O 12 que está no meio lá, não. Tá? O número 12. Quiser tentar fazer, aperta o pause e tenta fazer. Se você acha que já quer continuar com o anjo, eu já volto com a resolução. E aí, galerinha, conseguiram fazer sozinho essa daí? Olha lá a resposta, ó, 76 metros. Ó, não é por nada não, essa questão, se você conseguiu fazer sozinho, comenta com o anjo e parabéns, porque ela é meio chatinha. Primeira coisa que você deve fazer, lembra que o anjo comentou? Seria interessante você ir circulando e rabiscando as partes que você já calculou, para não se confundir e contar 2 vezes o mesmo valor. Seria uma coisa mais ou menos assim. Acompanhem comigo. Lembra que eu falei para vocês que o perímetro é a soma do contorno da figura? Então, olha o que o anjo fez. Acompanhe o mouse, ó. Eu comecei daqui, ó. Eu fui rabiscando. Acompanha o anjo, bro. Vamos lá, brozinho. Aqui já foi 14. Ah lá. P igual... Não chamei de perímetro. Só coloquei P... Para ficar bem organizadinho, não precisa ficar perdendo tempo escrevendo no perímetro, tá bom? Pode deixar assim. P igual 14. Já foi 14, já rabisquei esse pedacinho. Agora eu vou rabiscando esse aqui. Foi desse jeito que o anjo fez. Olha lá. Mais 16. Tá aqui, ó. 14 mais 16. Agora essa parte aqui, ó, e que eu queria que você percebesse, não foi dada. E é a matéria que eu estou dando para vocês, é o tio Pete, o teorema de Pitágoras desse triângulo retângulo aqui que eu estou rabiscando, ó. Então agora você para o exercício e vai separadamente, é o que o anjo costuma dizer, brozinho, raciocínio parcelado, bro. Você vai calcular o valor de x usando esse triângulo retângulo aqui, ó. Porque se aqui é 12, acompanha o mouse, aqui também é 12. Então aí você começa. Quem está na frente do ângulo reto, ou melhor dizendo, do olhinho quadrado, x quadrado da hipotenusa, o x da hipotenusa é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, x ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Somando esses dois números, dá 400. Lembra que eu falei que quando tem que sumir esse doisinho, ele some e vira raiz quadrada do outro lado? Foi o que aconteceu. O doisinho sumiu, perceba, daqui dessa etapa para essa ele sumiu, virou raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 400, 20. Não é a resposta. Aí você coloca 20 aqui e rabisca. Ou seja, eu já tenho 14 mais 16 mais 20. Tá aqui, ó. 14 mais 16 mais 20. Agora aqui eu vou homenagear, eu sempre falei que ia falar o nome dela, se não me falha a memória, uma aluna de Laranjal, Gabriela parece. Eu fazia desse jeito, para saber quanto que você anda nessa escadinha aqui, ó. Eu fazia assim, ó, as partes da escada que estão na vertical eu pintava de azul. Esse é o jeito que o anjo fazia, azul, azul, azul. E juntava tudo aqui, ó. Quanto que deu? 12.
E todas as partes que estão deitadas da escada, inclusive essa daqui, eu juntava tudo aqui. 14. Ou seja, essa escada inteira nada mais é, ó, daqui, fazendo tudo isso, ó, nada mais é que 14 mais 12. Aí essa aluna falou, Ângelo, para os alunos entenderem melhor, faça assim. Ela até foi na lousa, gente. Você imagina que essa escada aqui é feita de um arame. Eu falei, daí? Se você esticar o arame, ela não fica assim, ó, não fica desse jeito? Eu falei, fica, o arame foi distorcido. Se você puxar isso aqui com o arame, ele fica assim e assim. E esses degraus não existem mais. Então, aí o aluno faz 14 mais 12, voltou no ponto inicial. Eu gostei da explicação dela. Então, você vê qual que é a melhor. O que é interessante você saber é que tudo isso que o Anjo está passando com o mouse aqui, nada mais é que 14 mais 12, como se fosse feito de arame e você esticou o arame. Ah lá, 14 mais 12. Pronto, 16 mais 14, 30. Mais 20, mais 14 mais 12, a gente já colocou 26 aqui. Aí você faz 30 mais 20, 50. E se quiser fazer a soma de tudo ao mesmo tempo, fica tranquilo. O importante é você chegar em 50 mais 26, 76 metros. Essa é a resposta do perímetro dessa figura. Vai ter uma questãozinha parecida com essa na atividade para você entregar para o Anjo até 9 horas da noite. Na atividade essa que você vai fazer hoje, tá bom, brozinho? Então você vai fazer a mesma coisa que o Anjo fez. Recapitulando, você faz a soma desse pedaço. Esse aqui você acha pelo teorema de Pitágoras, da matéria que eu estou ensinando. Soma, no caso aqui deu 20, e essa escadinha é isso mais isso. Aí lá no exercício da atividade que você vai fazer vai ter outros números. Você pega o número que está aqui lá no seu exercício, coloca aqui, e o número que está na vertical coloca aqui. Somou os dois, voltou ao início. Não precisa contar 14 de novo, porque você já contou aqui, tá vendo? Espero que você tenha entendido a resolução dessa questão, tá bom, brozinho? Atividade 2, uma questãozinha, modelo Olimpíada Brasileira de Matemática, perímetro 76 metros. Eu acho que essa questão você conseguiria fazer sozinho, sendo bem detalhista, olhar com bastante detalhe cada coisa. Por exemplo, o exercício, na verdade, você já percebeu que são dois exercícios, dois teoremas de Pitágoras dentro de uma questão só? Veja bem, olha lá, com base na figura abaixo, determine a medida AE, a medida de A até E. Então uma dica que eu dou para você que vai apertar o pause e tentar fazer sozinho. Chama essa parte de x. Tô com medo na hora que você for montar o teorema de Pitágoras nesse pedaço. Por quê, Anjo? Porque eu tô com medo que você faça essa coisa que eu não quero. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Lembra que eu falei insistentemente, quem fica sozinho é quem está na frente do ângulo reto. Então aqui 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo bem? A hipotenusa está aqui. Daí essa questãozinha que foi dada parecida na Olimpíada Brasileira de Matemática, ela inverteu o triângulo retângulo, para ver se o aluno não fica pensando que a hipotenusa é 16. Não, não. Agora a hipotenusa é quem está na frente do ângulo reto. É essa daqui. Ou seja, nem sempre a hipotenusa é a inclinada. Agora sempre será a que está em oposição ao ângulo reto. Ou seja, na frente do olhinho quadrado. Aqui é a hipotenusa. Então aqui você chama de x, aqui você chama de y. Quando você calcular separadamente o x e separadamente o y, soma-se os dois e calcula o AE. Quer tentar fazer sozinho? Vamos lá então. Aperta o pause, tenta fazer. Eu já volto com a resolução. Se não der tempo de fazer todas, à tarde você termina, tá bom? Que você tenha acertado. Dá para você fazer assim. Vamos detalhar. Perceba bem a organização. A organização, brozinho, ela ajuda bastante para você saber, mesmo que no início você não tenha noção exata do que proceder, de como proceder para resolver o exercício, no decorrer de uma coisa feita da maneira organizada, faz com que você resolva mais de 80% das questões que a princípio você não consegue. Primeira coisa que seria interessante você fazer, ó, fazendo AC, segmento AC, chamei de X. Tá bonitinha a resolução, né, bro? Gostei dela. Olha lá, CE, chamei de Y. Então ele quer achar o valor, acompanha o mouse sempre, senão você vai ficar perdido, viu? Ele quer o valor de AE. É o valor de X desse pedaço mais o de Y, X mais Y. Agora esquece esse finalizando. Esse finalizando vai ser consequência dos cálculos abaixo. Então agora eu vou, ó, eu quero achar o AE. O AE, X mais Y.
Então são duas coisas. Eu costumo falar que isso é um raciocínio parcelado. Agora você vai esquecer de tudo. O seu objetivo agora é acompanhar aqui o mouse do anjo, é cálculo de x. Então aqui você vai fazer, quem está na frente do ângulo reto, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Ah lá, galerinha que deixou o x sozinho, nem sempre a letra fica sozinho. Quem fica sozinho é quem está na frente do ângulo reto. Já falei umas 10 vezes, hein? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Aí eu dei uma melhoradinha, eu ia deixar o x ao quadrado sozinho desse lado. Eu inverti desse lado aqui e nem inverti o sinal, porque daí você multiplica por menos 1, volta. O importante é você deixar o x quadrado. O 36 vai como negativo. Ah lá. 100 menos 36, 64. E o 2 que estava aqui, não tinha mais espaço aqui, gente. Eu já fiz ele virar raiz quadrada do resultado de 100 menos 36, que é 64. 100 menos 36, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Você acabou de achar o 8. Tudo bem? Mas ainda não calculou o y para somar. Para agora, guarda essa informação, deixa bonitinho aí. Para a gente poder acabar o exercício, tem que somar os dois. O 8 já imagina que ele está aqui. Vamos em busca do y, nesse aqui. Agora o ângulo reto, o exercício tentou enganar vocês. Ele deixou lá em cima, quem está na frente do ângulo reto é o y. Então quem fez 16 ao quadrado, deixou sozinho, olhou nesse aqui e caiu na pegadinha. Olhe sempre aonde está o ângulo reto. Aqui é a hipotenusa. Ela está em oposição ao ângulo reto. Então vai, o quadrado dela é igual à soma dos quadrados catetos. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Dando continuidade à linha de raciocínio, y ao quadrado igual a 144, que é o resultado de 12 vezes 12, mais 16 vezes 16, que são 256. 256 mais 144, 400. Esse 2 vira raiz quadrada de 400. E raiz quadrada de 400, 20. A resposta vai ser 8 ou vai ser 20? Nem 8 e muito menos 20. Vai ser a soma dos dois. Finalizando, o ângulo AE é x que eu calculei aqui, que é 8, e o y que eu calculei aqui, que é 20. 8 mais 20, 28 metros. Resposta está aí, uma questãozinha. Sério desafio do teorema de Pitágoras, popularmente conhecido pelo anjo como tio Pete. Aí, meu primeiro anjo big ultra super desafio. Essa atividade 4 ela tem história, moçada. Há uns 6 anos atrás, eu lembro de uma menina só que fez essa questão, um aluno só. E é uma menina que ela não gostava muito de matemática, então ela falou a resposta de uma maneira bem... Ah, anjo, deu isso? E a turma, eu falei, deu. A turma da sala ficou de boca aberta e falou, nossa, ela acertou mesmo, Anjo? Acertou sim. E ela fez quanto ela chutou? Daí ela fez questão de comentar comigo e ela tinha vergonha de comentar na lousa. Então ela ia falando, eu ia comentando. Ela acertou a questão, o nome dela é Sâmia, tá? Uma aluna de Conchas, que belezinha. Nem sei se ela vai lembrar disso, mas ela resolveu essa questão. Ó, tanto é que se você resolver uma questão que até hoje eu lembro que um aluno só conseguiu fazer sozinho. Essa questão aí. Agora, fazer questões parecidas como essa, depois que eu já expliquei uma a vários, se alguém conseguir, entra em contato com o anjo. Olha lá. A figura seguinte mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X até o ponto Y. Ou seja, nosso amigo não foi em linha reta, né? Ele fez um zigue-zague. Ele fez isso, 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 isso e isso. E chegou no ponto Y, caminhando em terreno plano e sem obstáculos. Se essa pessoa, no caso, tivesse usado o caminho mais curto de ir de X para Y, teria percorrido. Gente, primeira coisa, você deve pegar uma régua ou um lápis e pegar uma caneta para funcionar como régua. O caminho mais curto seria em linha reta, então seria isso aqui, ó. Ele quer saber esse caminho. É uma hipotenusa disfarçada. Não diria dessa dica. Então, eu quero que vocês me digam quanto que vale esse aqui, que é o caminho mais curto. E veja bem, quando você fizer esse traço aqui, você vai perceber que não vai bater aqui. Para você achar que é para fazer um tio Pete aqui e depois um tio Pete aqui somar. Não, não. Não dá. Ela vai passar por aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Então, não pense que são dois exercícios num só. A questão seria até que fácil. Aperta o pause se você quiser tentar fazer. E se você quer ver a resolução com o anjo, eu já volto com ela, tá bom, bro? Uma questão que, olha,
bem elaborada. Estou bem curioso para saber se teve algum aluno que conseguiu fazer sozinho, moçada. Insisto em dizer, se já deu tempo da aula Zoom de outro professor, ou se é a última aula do dia, enfim, faz à tarde, termina a videoaula à tarde e eu deixo você enviar a palavra-chave depois do almoço. Fica tranquilo, brozinho. Mas que seja hoje, né? Envia a palavra-chave hoje. Lá, a resolução. Primeira coisa, ele queria a distância mais curta entre x e y. O que eu não quero é que você somasse isso aqui, ó, tudo que é o caminho verdadeiro que ele percorreu. Porque ele não quer saber esse, ele quer saber o caminho mais curto, se ele fizesse o caminho mais curto para ir de x até y, é esse aqui. Então a primeira coisa seria traçar isso aqui. E verificar que não deu aqui bonitinho, ó. Não passa lá. Aí o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai fortalecer, traçar uma vertical aqui. E fortalecer. É esse triângulo retângulo que a moçada não consegue ver quando vai começar a fazer a questão. Mas não tem esse valor aqui, esse cateto. Claro que tem. Ó, bro, se aqui é 6, quanto que é aqui também? 6. Se aqui é 9, acompanha sempre o mouse, bro. Aqui é 9. 9 mais 6, desenhei. Ó, fiz uma seta e desenhei o triângulo de novo. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo retângulo? Desenhei ele de novo aqui, para não ficar pesado com a figura original. Aqui 15, ó. Resultado de 9 mais 6. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Para saber por que vale 8 aqui. Por que o anjo colocou 8 aqui. Acompanhe comigo. Se aqui é 5, quanto é esse pedacinho também? 5, anjo. Se aqui é 5, esse pedaço é 5. Ok. Só que o total são 17. Quem te falou, anjo? Tá aqui, ó. Então aqui, esse pedacinho é o número que mais 5 dá 17. Ou melhor, dizendo 17 menos 5, 12. Esse pedaço é 12. E se esse pedaço que eu estou passando com o mouse é 12, esse aqui também vai ser 12. Só que se o total é 20, aonde que está o 20? Está aqui, ó. E você descobriu que aqui é 12, se aqui é 20, que número eu devo colocar aqui para somar com 12 dá 20? 20 menos 12, ou mentalmente 8, porque 12 mais 8, 20. Você descobriu que aqui tem 8, e você descobriu que aqui tem 9 mais 6, que seriam 15. Acabou. Agora é só fazer o two-pit. Só que parece que não é trinca pitagórica, viu? Olha lá. Quem está na frente do ângulo reto é o caminho mais curto. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado igual a 64 mais 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 64 mais 225, 289. X igual a raiz quadrada, o doisinho some, raiz quadrada de 289, você vai verificar que é 17, pois 17 vezes 17 dá seus 289, x igual a 17 metros. Questão bem pesadinha, viu, Brositio? Resposta: 17 metros. Última questão da videoaula de hoje. Prometo que eu não judie mais de vocês. Bom, mas foi uma aula que se você depois quiser assistir de novo daqui 2 anos, você vai ver 3 anos, enfim, quando você estiver lá no seu 3º ano, ela vai ajudar bastante. Uma questãozinha, a última, é modelo Unicamp. Como eu sei que você deve estar cansadão, eu já vou falar a palavra-chave dessa videoaula para você mandar no reservado do anjo, mostrando que você está assistindo ela. A palavra-chave é seu nome e o time que você torce. E tô torcendo para ser coringão, né? Por exemplo, o anjo, José Eduardo Vieira, meu nome. Eu coloco lá Eduardo e Corinthians, porque eu sou corintiano. E se eu não torcer para nenhum time, anjo, você coloca seu nome e na frente nenhum. Aí eu faço você virar corintiano. Nada que meio ponto não resolva. Tô brincando, Brositio. Tô enrolando um pouquinho para você ver essa questão. Ó, primeira coisa que seria interessante é você chamar aqui de Y, viu? Chama aqui de Y e faz o two-pit desse pedacinho aqui. Aliás, se você quiser ver a resolução ou apertar o pause e tentar fazer, veja o que você acha melhor, porque daqui a pouco eu já volto com a resolução dela. Uma questãozinha chatinha, modelo Unicamp. Olha lá, brozinho, veja se você acertou, tinha que dar o x 28. Sempre repare quando o anjo vai resolver alguma questão na organização. Eu já fico fazendo de uma maneira que você possa entender com clareza. É assim que eu quero que você faça num concurso, bem organizado, porque a pessoa que for corrigir, e principalmente se for uma questão da segunda fase, ela vai estar bem cansadona, são várias provas para corrigir. Vamos para a resolução. Determine o valor de x no triângulo abaixo, está aqui, ele quer esse valor. Lembra que eu falei para você primeiro trabalhar com esse triângulo daqui, que eu estou achurando ele aqui, ó, chamando esse pedaço de y. Ó, quem está na frente do ângulo reto aqui, ó, 12. Então, primeiro eu vou calcular y.
Nesse momento você deve estar entendendo o que eu fiz, mas não entendendo por que fiz isso. Me dá 2 minutos que você vai entender. Ó, quem está na frente do ângulo reto, 12 ao quadrado, igual a y ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, igual a y ao quadrado mais 36. Pulo o igual, inverte o sinal. 144 menos 36, 108. Y ao quadrado igual a 108. Anjo, mas não existe raiz quadrada exata de 108. Confie em mim, para o exercício aqui. Não entendi por quê. Eu falei para você confiar em mim, para ele aqui um pouquinho. Tá tudo bem? Porque o exercício não quer o valor de y, ele quer o valor de x. Agora, observe esse triângulo maior. Esse aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Aplica o teorema de Pitágoras, popularmente conhecido pelo anjo como tio Pete. Esquecendo esse traço aqui. Quem está na frente do ângulo reto? Aqui, ó, x ao quadrado. Igual, quem está aqui? Y ao quadrado. Mais, aqui embaixo eu coloco só 6, eu coloco só 20 ou 26. 26, estou aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo maior, no triângulo retângulo maior. E esse cateto é 20 mais 6, 26. Aqui, ó, 26 ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. No lugar de y ao quadrado, pulo do gato, parte mais importante da questão. Y ao quadrado, há 2 minutos atrás você verificou que era 108. Então, no lugar de y ao quadrado, você coloca o 108. Então, o que eu precisava não era o valor de y para calcular o x, de y ao quadrado. Y ao quadrado, você sabe que é 108. Substitui. O mais você copia e 26 vezes 26, eu fiz a continha aqui, ó, dá 676. Soma 676 com 108, dá 784. Também deixei a soma para você aqui, ó. E esse 2 vira raiz quadrada. A raiz quadrada de 784, 28. Se você fizer 28 vezes 28, você vai ver que vai dar 784. Questãozinha bem elaborada. A coisa que pegou, moçada, foi aqui, ó. Aqui o aluno para, ele fala, mas não tem, essa questão está errada, mas ele não quer o y, ele quer o x. Vai fazer com o triângulo maior e lá aparece o y ao quadrado, que dá para você trocar pelo 108. Tudo bem? E com isso eu encerro essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, uma videoaula bem trabalhada, bem organizada, para você guardar aí para os seus estudos futuros e agora também. Agora você vai lá, à tarde tem uma lista de exercício para você fazer lá, tá? Uma atividade extra para você entregar até 8 horas, até 9 horas da noite, tá bom? E deixei 3 lições na pasta, uma lição a videoaula, a outra lição a atividade e a última lição o lugar para você anexar. Não mande mais a resolução pelo WhatsApp, fica muito confuso, fica muito bagunçado. Anjo dá aula para 3 escolas, envia pela plataforma que você já aprendeu. Fica com Deus e não esqueça, até semana que vem, não esqueça, Anjo ama vocês. Isso é tudo, pessoal.